Semana de Lua crescente em Libra, Mercúrio entrando em Câncer e um aspecto desafiador entre Vênus e Urano. Sejam bem-vindos a mais um Energias da Semana e nesse vídeo eu te conto os principais movimentos astrológicos que vão nos influenciar na semana que vai do dia 26 de junho até o dia 2 de julho. E se você ainda não me conhece e é novo por aqui, eu sou a Nina Rizzi e esse é o Astrolife, um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, bora rodar a vinheta para a gente falar sobre essa semana. Semana de Lua crescente começando, semana de ação, de movimento, aspecto tenso entre Vênus e Urano e temos aí Mercúrio entrando em Câncer para se juntar ao Sol, que também já está em Câncer. Vou falar sobre tudo isso e outros aspectos que estão nos influenciando ao longo dessa próxima semana, que vai do dia 26 de junho até o dia 2 de julho. E na segunda-feira já, dia 26 então de junho, a gente tem às 4h51 da manhã do horário de Brasília, a Lua entrando na sua fase crescente no signo de Libra. Lembrando que a gente está vivendo a alunação geminiana, né? Uma alunação que nos convida a olhar para a nossa comunicação, a forma como a gente está se expressando, a forma como a gente está dando vazão às nossas ideias e aos nossos pensamentos. Uma alunação que também faz a gente olhar para o quanto a gente tem sido flexível, o quanto a gente sabe nos adaptar aí às condições e que está nos ensinando sobre isso, né? Sobre a necessidade que a gente tem de aprender a ter mais jogo de cintura e mais flexibilidade. Em paralelo, temos a alunação geminiana e o Sol já no signo de Câncer, trazendo esse olhar mais sensível, mais intuitivo e mais imaginativo, né? Para esse cenário. Então eu acho que é uma dinâmica bem legal, nem tão racional, nem tão sensível e emotivo, unindo essas duas coisas juntas, né? Trazendo um pouco de racionalidade para esse universo mais sutil e sensível e trazendo sensibilidade para esse modo mais lógico e racional geminiano que a gente está aprendendo nesse ciclo. E a Lua ficando crescente no signo de Libra é muito legal porque semana de Lua crescente, gente, é aquele momento que a gente começa a criar movimento, é hora de agir, né? Na Lua Nova, na semana de Lua Nova, a gente tende a ficar um pouquinho mais introspectivo, né? Principalmente naqueles 3 primeiros dias quando o céu tá bastante escuro. E é o momento da gente organizar o próximo ciclo, entender quais são as nossas intenções, pesquisar o que a gente quer fazer, como que a gente pode fazer aquilo acontecer dentro da nossa vida. E agora, na semana de Lua crescente, é uma hora de colocar mais a mão na massa, tomar algumas decisões, criar alguns movimentos conscientes, né? Começar a agir em direção a essas intenções que você listou aí nessa semana de Lua Nova e também a gente fica com um pouco mais de energia, o céu já está com um pouco mais de luz, iluminando, né, a nossa noite, então dentro de nós a gente cria essa força e esse movimento mais consciente de realização. E o signo de Libra, ele nos ensina sobre as parcerias, sobre a cooperação, né? Sobre caminhar a vida a dois. Então, é um momento em que eu acho que a gente está olhando para as nossas relações, mas é um momento em que a gente está olhando para possibilidades que a gente pode aprender com outras pessoas. A gente não está vivendo a alunação geminiana, que também nos convida a explorar diferentes possibilidades e diferentes alternativas, diferentes caminhos e possibilidades que nos levam a chegar num determinado objetivo, né, no mesmo lugar, né, no mesmo objetivo final. Então eu acho que com a Lua crescente em Libra é pra gente explorar um pouco as parcerias, a cooperação, o trabalho que pode ser feito com outras pessoas, buscar insights, buscar referências na troca, na conversa com outras pessoas. Então pode ser muito interessante a gente explorar essas possibilidades agora nessa semana de Lua crescente, valorizando o outro, valorizando as parcerias e a cooperação. É aquele ditado, né, que sozinho a gente vai longe, mas juntos a gente pode ir ainda mais longe. Então, de repente, se você tá com um projeto de comunicação, se você tá com uma ideia na cabeça, né, compartilhar com alguém, dividir com alguém que tem o mesmo interesse que você, de repente vocês conseguem unir aí o útil ao agradável e fazer acontecer algo bem legal
juntos, tá? Mas no seu dia a dia, no geral, às vezes você tá com dificuldade de encontrar uma saída para alguma coisa, né, que você tá precisando resolver, e às vezes pode ser compartilhando com outra pessoa, buscando aí outras referências que você vai encontrar uma possibilidade, um caminho e uma alternativa para você. Então aproveite essa semana, crie movimento consciente, busque essas referências, essas parcerias na sua vida. Vamos viver aí pelos próximos 7 dias essa energia, né, de lua crescente. E no dia 26 de junho, também na segunda-feira, a gente já tem o Mercúrio entrando no signo de Câncer. Mercúrio é super importante para essa alunação geminiana, porque ele é o regente de Gêmeos. Então ele vai dando tom. Ele estava em Gêmeos também, né? Então a gente estava aí com a alunação geminiana, Mercúrio em Gêmeos, de repente um ritmo mais acelerado, mais racional. E agora Mercúrio entra em Câncer, o Sol já está em Câncer, então a gente já está com mais pontinhos aí no signo de Câncer, fazendo a gente ter esse olhar mais sensível, uma comunicação mais criativa, mais imaginativa, né? O signo de Câncer faz a gente potencializar o lado até lúdico de uma comunicação que pode ser expressada, né, de várias formas. Uma atenção que eu acho, né, a criatividade é o lado positivo disso, mas um desafio, não é bem um desafio, mas acho que um cuidado que a gente tem que ter é um cuidado com as palavras, né? O Mercúrio em Câncer sabe ferir quando quer, né? A energia canceriana, no geral, existe, né? O Sol tá em Câncer, Mercúrio tá em Câncer, a gente pode ficar mais predisposto a algum tipo de drama emocional, principalmente às vezes quando a gente quer que a coisa aconteça do jeito que a gente quer, né? Lembrando que Vênus e Marte estão em Leão, então a gente quer fazer a nossa vontade valer, a gente pode usar um pouco desse drama emocional, até de manipulação, então toma cuidado com as palavras, porque elas têm poder. E se você quiser ferir alguém, você vai saber usar essas palavras com esse Mercúrio em Câncer de uma forma até sutil, mas o estrago pode ser grande, então procure usar essa criatividade, né, para você trabalhar uma linguagem que vai ao ponto do que você quer, mas de uma forma que você não vai ferir e magoar ninguém, tá certo? Acho que é também um aspecto que a gente traz mais empatia para nossa comunicação, então vamos focar nisso, né, de entender um pouco o lado do outro, entender que a gente às vezes não tem que concordar e só respeitar que cada um tem uma forma de pensar e de expor as suas ideias, os seus pensamentos. E, né, com o Sol e Mercúrio em Câncer, eu acho que a gente fica ainda mais em evidência a questão do autocuidado, a questão do autoamor e a questão da autonutrição. Lembra que eu falo que o signo de Câncer, ele tem o impulso de cuidar. Então, muitas vezes, está cuidando da casa, das pessoas que ama, está cuidando das plantas em casa, está cuidando dos animais, dos pets, e acaba esquecendo de cuidar de si mesmo. Então, aproveita esse momento, se permita, né, gestos de autocuidado, fazer as coisas que você gosta, se permita tirar um tempo para descansar, para fazer o que você tá com vontade naquele momento. Procura encontrar esses momentos de autocuidado ao longo não só ao longo dessa temporada, acho que nessa temporada é pra gente olhar e dar valor pra isso, sabe? Porque muitas vezes o tempo é corrido, a gente tem muita coisa pra fazer, não sobra tempo pra gente olhar pra gente e pra gente se cuidar. Tá certo? E aí, entre os dias 28 e 30 de junho, a gente já tava com aquele aspecto de Júpiter em Touro, né? Fazendo um sextil com Saturno em Peixes, o aspecto positivo, e agora a gente vai fechar um trígono, né? Com o Sol em Câncer. Então, o Sol em Câncer vai estar fazendo um trígono com Saturno em Peixes e os dois vão estar fazendo um sextil com Júpiter em Touro. Então, é um pequeno trígono, um aspecto muito bonito, né? E fluente. E como esse Júpiter em Touro com Saturno em Peixes já estava fazendo a gente ver resultados de umas primeiras coisas que já estavam em andamento, né? Construção de estrutura que a gente já estava fazendo, projetos que já estavam em andamento. O Sol em Câncer, o Sol sempre traz clareza, né, para os aspectos, traz insights. E como o Saturno está retrógrado, a gente está fazendo uma revisão das nossas estruturas, a gente está revendo os nossos sonhos, né? A gente está fazendo uma revisão de algumas questões, e o Sol em Câncer pode ajudar um pouco a gente a ter consciência, clareza e entender de fato com um movimento mais consciente quais são
revisões que a gente está fazendo. Essa semana eu vou lançar aqui um vídeo contando um pouco mais para vocês quais são as reflexões que a gente pode ter com essa retrogradação de Saturno em Peixes, tá? Então não percam, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e ficar ligado para esse vídeo que eu vou soltar essa semana para ajudar vocês a refletirem, porque Saturno, ele é um planeta que a gente sente mais, né? Ele fica 2 anos e meio em cada signo, mas ele marca ciclos importantes na nossa vida. Então, uma retrogradação que acontece todo ano e é super comum, traz reflexões muito importantes com relação à maturidade, à responsabilidade, a comprometimento, às nossas escolhas, ao nosso tempo. Então, fiquem ligados aí ao longo dessa semana para esse vídeo que vai sair. Tá? E também do dia 30 de junho até o dia 4 de julho, a gente vai ter Vênus em Leão em quadratura com Urano em Touro. Então, semana passada eu contei pra vocês, a gente estava tendo essa quadratura de Urano em Touro com Marte, que tá em Leão, e agora essa mesma quadratura acontecendo com Vênus em Leão. E Vênus em Leão, gente, é um trânsito importante, né? Vênus normalmente passa mais ou menos no mesmo tempo do Sol, né? Às vezes até um pouco menos em um signo, né? Cerca de um mês em cada signo. E dessa vez, Vênus vai ficar em Leão até o dia 8 de outubro, porque vai fazer aí um longo período de retrogradação entre julho e setembro. Então, eu fiz um vídeo especial de Vênus em Leão, eu vou deixar aqui para vocês. Assistam, porque é um movimento importante para a gente tomar consciência, tá? Vênus em Leão é aquele movimento de empoderamento pessoal, né? A gente tá falando de Vênus, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo em Leão, pra gente olhar pra nossa verdade, se conectar com a nossa autenticidade, né? E não ficar tão preocupado com a aprovação e o reconhecimento externo, né? Que afasta tanto a gente da nossa essência, de quem a gente realmente é e quer ser. E essa quadratura com Urano em Touro, né? Sempre que tem Urano, eu falo pra vocês, é libertação, é rompimento. Então, a quadratura, ela é um aspecto de tensão, mas que força a gente meio que criar um movimento consciente em direção a isso. Né? Então, essa quadratura é justamente, eu acho, para a gente se libertar de velhos padrões, de velhos conceitos, de velhas formas de pensar que nos afastam da nossa essência, de quem a gente quer realmente ser, né? Nos libertarmos aí dessa necessidade de aprovação externa que faz a gente criar alguns filtros sociais que fazem a gente, inclusive, esquecer o que a gente gosta de verdade. E Vênus em Leão é sobre você saber o que você gosta, o que te atrai, o que é importante para você, o que você valoriza, né? E o Urano em Touro é para você se libertar de coisas extras que não fazem esse sentido. Então é um aspecto importante que está acontecendo essa semana, então não deixem de assistir, tá? Esse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês. E vamos fazer uma reflexão desse tipo assim: Vênus, que é conforto, né? Vênus é prazer na vida, é conforto, é divertimento. Urano quer quebrar paradigmas. Então, se a gente for pensar, às vezes pode doer mais quando a gente fica refém, né, dessas condições criadas pela nossa sociedade, do que a gente romper com o que não faz sentido pra gente e se entregar vulnerável para uma nova situação, para o futuro, para uma nova possibilidade. Urano é sobre o futuro, né? É sobre novas possibilidades que podem existir quando a gente se permite sair de uma zona de conforto, porque Touro faz a gente ficar muitas vezes dentro de uma zona de conforto, tá? Então pensem nisso. E quando a gente tá falando de Vênus, a gente também tá falando de grana, né? A gente tá falando da nossa relação com o dinheiro. Então, essa quadratura pede um pouco de atenção. Cuidado com seus gastos, não é um momento para arriscar em gastos, né? Investir, né, naquelas aplicações que você fala assim, meu Deus, também quero fazer uma compra muito grande, que eu vou investir muito dos meus recursos financeiros, materiais. Então, é um momento para você tomar cuidado, tá? Urano sempre pode trazer imprevistos, então lembre de ir com cautela quando o tema for grana agora, nesse período, tá certo? E já que a gente tá falando de Vênus, quero deixar aqui pra vocês um último convite, né? A gente tem aí últimos dias do mês de junho e lembrar vocês que eu estou fazendo a leitura da Vênus, que é uma leitura feita por mim, por áudio, enviada pra você por WhatsApp, pra te ajudar a entender como é que você pode se relacionar melhor na sua vida, com você mesmo e também amorosamente com as pessoas na sua vida. Então eu tenho últimas vagas disponíveis para esses últimos dias. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição com todos os detalhes para você. Já clica e já marca, né? Já garante a sua
a sua vaga, porque eu vou fazer esse trabalho só agora no mês de junho mesmo, né? Porque a gente estava falando de relacionamentos, Dia dos Namorados, Vênus em Leão, pra gente aprender a se empoderar do que é importante pra gente dentro das nossas relações, tá certo? Então é isso, desejo uma ótima semana para vocês. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima!